bem, está começando mais uma edição do programa Sertão Inovador. O Sertão é uma área do Nordeste muito rica, muito produtiva, guerreira, onde tem gente que faz acontecer, como qualquer pessoa também do litoral, ou qualquer pessoa fora até do Brasil. Porque sertão tem a ver com a própria pessoa. Por isso nosso programa tem esse sentido não só da região onde nós estamos, mas também da pessoa. Nós podemos ser tão inovador quanto qualquer americano, indiano ou chinês em seus lugares mais distintos. Porque a inovação está dentro de nós. Nós entendemos que inovação tem a ver com comportamento, de busca contínua, de melhoria. Sabe aquela frase que talvez você já deve ter escutado em algum lugar? Ou se você acompanha o programa Sertão Inovador, já escutou por aqui. Hoje, isso para mim é uma máxima que eu carrego. Hoje, esse programa tem que ser melhor do que o anterior. E ele vai ser melhor do que o anterior, porque eu busco, e nós devemos buscar constantemente, essa melhoria. O próximo programa nós vamos buscar que ele seja melhor do que esse. É disso que a gente está falando. Nós estamos aqui nos referindo a comportamento inovador, comportamento empreendedor. E hoje, como os nossos demais programas, vamos ter conteúdo e conexão. Lembra dessas duas coisas? 2025 tivemos muito disso, conteúdo e conexão. Esses dois assuntos, inclusive, são os dois pilares que a incubadora IAGRAM, uma das nossas parceiras, a qual sou gerente lá na Universidade Federal, é os dois pilares que nós trabalhamos lá. Lá nós temos 34 jovens com empreendimentos inovadores, com startups, projetos de gente querendo levar satélite para fora do país, fora do planeta, melhor dizendo, a pessoas querendo fazer empreendimentos mais simples. Todos buscam fazer algo diferente nesse país. O maior programa social que um país pode ter, sabe qual é? Não sei se você pensou em algum tipo de programa de assistência. Esse aí é importante para quem está precisando. Eu estou falando de um programa social, de impacto coletivo. Chama-se empreendedorismo. Quer trazer mudança para um país, para uma família, para uma pessoa? Ajude-o a empreender. Eu sei que não é fácil, mas não precisa ser fácil. Só tem que valer a pena. No final do dia você vê o que você fez e aquilo ali impactou, ajudou vidas, transformou você, sua família. Enfim, não tem que ser fácil. Não fique procurando coisa fácil. Procure aquilo que tem que ser feito, fazer o que tem que ser feito, aprender, você vai errar um bocado. Infelizmente, alguns às vezes não querem empreender porque tem medo do erro, não quer ter essa vírgula. Fulano, o que quebrou? E aí, por causa disso, a pessoa fica temendo não fazer algumas coisas. Temos que arriscar, temos que colocar em prática. Eu trabalho numa universidade, mas eu também empreendo, já quebrei algumas vezes. Puxa, isso me ensinou tanto. E cada um de nós, e aí eu faço uma ressalva, na verdade quem quebra é a empresa, você nunca quebra, eu nunca quebrei. Eu só melhoro. Mas os negócios, às vezes, ele quebra por muitos motivos. Às vezes nem é você. Tem variáveis externas que às vezes você não controla. E aí, dentre outros aspectos. Mas entendeu o mote? Esse é o ponto que a gente coloca aqui. Está dentro de mim, está dentro de você a capacidade, o potencial, o poder de inovar, de empreender, e eu poderia colocar outras coisas aqui. Já falei demais, que preâmbulo longo, hein? Deixa eu logo aqui puxar a conversa com o meu colega de bancada, Artêmio. Olha o empreendedor aparecendo, agenda lotada, nossos programas de 2026 começando, e ele está aqui conosco. Seja bem-vindo, Artêmio. É isso aí, estamos na edição 52. Edição número 52. Aí esse programa Sertão Inovador, ele me chamou a atenção porque o sertanejo, ele é uma pessoa valente, resistente ao calor, vamos lá, ao calor, à quentura e às demais dificuldades que nós enfrentamos aqui no Nordeste, né, do nosso sertão. Porém, nós somos vencedores e o sertanejo, ele tem algo assim que diferencia dos demais. E eu e você, como empreendedor, o que nós estamos fazendo para inovar, para se permanecer no mercado? Deixa essa pergunta aí e vamos agora conhecer que nós temos um convidado especial, um cara que tem muito a nos ensinar. Fala aí para nós, apresenta ele aí. Eu queria apresentar, rapaz, eu vou apresentar, Estamos hoje aqui com um convidado muito especial, um cara que tem muita bagagem, muita experiência, um cristão, um cara temente a Deus e é um cara que ele é bastante inovador. Ele não consegue ficar quieto. Ele está sempre ali produzindo, inovando, inventando. E o principal de tudo, ele nunca vai só. Ele sempre está pegando na mão, no braço de alguém e está levando. Ele já me levou, viu? Ele já me levou
eu já subi alguns degraus e eu sou grato, primeiramente a Deus, e depois eu sou grato a você, meu amigo Wilson Júnior. Obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Primeiro, eu sou muito grato. Sou muito grato a Deus pela oportunidade e a vocês pelo convite. E como publicitário, vocês começaram a falar, Sertão Inovador, você explicou muito bem, Radamés, meu amigo Artêmio, são amigos do coração e eu sou fã de vocês, porque cada um tem uma história e nós estamos aqui para fazer a entrega. E recebo tudo que você falou, meu irmão. E que se nós pudermos plantar, porque a boa semente está com cada um, e se nós pudermos plantar e cuidar disso, o sertão virará mar, né? De bênção. E aí, o sertão e ser tão inovador, sim, quanto qualquer um outro ser humano, é uma questão de decisão. Exemplo, eu não sei se aqui no início de um programa já chamaram vocês para brindar. Podemos brindar aqui? Sim. Opa, claro. Eu não sei se isso já aconteceu, mas espero que tenha sido a primeira vez. Brinde foi a primeira vez, né? E fazer desta forma é o que eu digo e quero começar já falando sobre isso para quem está do outro lado. Nós precisamos chamar a atenção. E em brindar, fazer esse brinde aqui, algo que talvez ninguém tenha feito ainda ao início do programa, ser apresentado, é algo que nós possamos fazer para ser disruptivo. Uhum. E ser disruptivo pode ser em qualquer situação e por coisas pequenas. Coisas simples podem fazer a diferença. E de antemão, meu muito obrigado. Vamos ver o que a gente pode não só passar para esse pessoal, essa nossa audiência, a audiência de vocês, quanto também aprender com vocês, porque o que eu vim fazer aqui foi, na verdade, aprender muito. Muito bem. Agora é o seguinte, vamos fazer algum bate-papo e eu queria conversar, puxar uma conversa, Wilson, falando o seguinte. Você tem CNPJ, você também tem. Eu faço parte de uma empresa, eu não tenho CNPJ próprio, porque eu sou impedido por lei, por conta que eu sou servidor. Então eu tenho o CNPJ como sócio fundador. É o que o máximo que eu posso ser é sócio fundador de alguns projetos. Antes de qualquer empresa ter sucesso, primeiro vem a história do empreendedor. Sim. Antes do CNPJ vem CPF. Então conta um pouco para nós, eu acho que isso é importante, nós sempre pedimos aos nossos entrevistados se apresentar um pouco. O Wilson é de Mossoró, não é de Mossoró? Conta um pouquinho da história de Wilson, rapidamente aí. Perfeito. Até o momento presente. Perfeito. Eu sou natalense de nascença. Meus pais, a minha mãe nasceu em Pendências, terra maravilhosa, terra do camarão. O meu pai nasceu em Angicos, o sertão central do Cabugi. E aí a nossa família ela foi constituída na cidade de Natal, capital. De lá para cá, minha infância foi maravilhosa com meus pais. Eu fui muito bem criado, eu sou abençoado por Deus e sou um cristão nato e sou muito grato porque eu tive realmente infância, eu tive uma boa adolescência, meus pais puderam pagar uma boa educação para mim e para o meu irmão. Se não fomos mais longe, foi por falta de decisão a ser tomada, mas aonde cheguei é porque realmente eu tive uma base e feliz daquele que o tem. E aí de Natal eu constituí família. E nós começamos a inserir na sociedade, e eu sempre muito ativo, né? Fiz parte de centro cívico de colégio, estudei no Colégio Marista durante, acho que 12 ou 13 anos, estudei inclusive com muitos moçoroenses por lá, inclusive a Larissa, a nossa amiga aqui de Mossoró, fez parte dessa turma, entre outras pessoas. E um determinado tempo desta minha carreira, eu fui convidado a vir a Mossoró e não sabia onde ficava Mossoró, entre aspas. Sabia no mapa, por passar, mas efetivamente eu não conhecia Mossoró de vir a Mossoró. Uhum. E lá atrás eu recebi um convite profissional de vir a Mossoró. Conheci a cidade, prestamos uma assessoria, um serviço aqui para uma empresa nacional, no Nordeste sediada em Pernambuco, em Recife. E daí nós fomos convidados para vir para a Rádio Difusora de Mossoró, lá atrás. Por um amigo chamado Clemenson Alves, e viemos para a Rádio Difusora de Mossoró, e aí sim começar a minha vida profissional na cidade de Mossoró. Nesta atividade que era comunicação, eu já fazia comunicação, a questão, sempre me envolvi com publicidade, com eventos, sempre gostei disso. E aí, chegando aqui, as bênçãos também chegaram e estou em Mossoró há 30 anos, meu amigo. Então, me sinto moçoroense não só por morar aqui há 30 anos, já tenho um título de cidadão. E que bom que está nessa cidade, contribuindo com a cidade. Vi Mossoró lá atrás, quer dizer, vocês que são daqui, Mossoró há 30 anos atrás, você imagina como era, né? Então, quem já está hoje em Mossoró, está pegando realmente o barco andando e bem carregado, viu? Wilson,
quando você fala que recebeu um convite para vir para Mossoró já para trabalhar, não foi isso? Isso mesmo. Então, você já tinha algo inovador, porque você em Natal recebeu um convite de Mossoró. Na época ali, você jovem. Perfeito. Então, o rapaz já... Isso mesmo. Já inovava, já dava o seu melhor ao ponto de ser convidado. Então, você Perfeito. não veio em busca de procurar algo, não. Você já veio convidado. Isso. Então, já mostra a pessoa que o Wilson Júnior é hoje. Né? E detalhe, viu, Artêmio, é porque eu deveria estar aqui realmente. Deus é quem tem um propósito nas nossas vidas e muitas vezes nós não conseguimos entender ou enxergar naquele devido momento. Porque quando eu fui convidado para vir para Mossoró, eu não queria vir para Mossoró. Eu falei que não viria para Mossoró. Eu ia deixar o conforto de Natal, da casa dos meus pais, para vir para Mossoró. Algo meio inusitado na época. Solteiro na época? Solteiro na época. E o que é que acontece? O meu falecido pai, o perdi o ano passado, no dia 20 de abril de 2025. E ele chegou para mim e falou, você vai. Você vai e vai mesmo. Mas, homem, e aí meu amigo não tem outra forma, aí peguei a mala, como diz o Matuto, e vim para Mossoró para um desafio. E aí fica para você que está do outro lado, foi bom o Artêmio colocar isso, porque o meu desafio foi vir para Mossoró, uma cidade que eu não conhecia efetivamente de negócio e trabalhar aqui. E quando eu vim para Mossoró, eu vim de uma forma, como quem diz assim, você vai lá e mostra que você vai fazer, você vai trabalhar. Então você imagina, Artêmio, há 30 anos atrás você andar de ônibus em Mossoró. Andar de ônibus hoje em Mossoró já não é muito confortável. E se você não tiver a matemática muito bem feita, você vai perder os horários. Tem o tal do circular, né? Perfeito. Então imagina, há 30 anos atrás, eu fui morar lá no Van Rosado. E com bem 20 início, e poucos bem dias. No início, né? Exatamente. Bem, assim, com 15 dias, quando eu cheguei em Mossoró, eu comecei a mapear a cidade e entendi que havia mais bicicleta do que gente. E também entendi que não tem ladeira. Mossoró não tem ladeira. Se comparado a Natal ou qualquer outra cidade dessa. E como todo mundo tinha bicicleta, eu falei, pronto, a minha primeira venda aqui, meu primeiro negócio é comprar uma bicicleta. E aí eu comprei uma bicicleta, fiado, na verdade. Foi minha primeira venda. Eu conversei com o proprietário da loja e contei minha história e falei que precisava, porque eu não tinha recebido ainda, etc. E comprei essa bicicleta. E comecei a fazer o trabalho que deveria ser feito de ônibus e bicicleta. Veio a inovação. E vem a visão. Eu vou produzir mais, eu vou entregar mais. E que eu preciso fazer com que a minha liderança consiga enxergar que eu tenho potencial não para andar de ônibus. E não só para andar de bicicleta. E isso aconteceu. Com 32 dias, o meu supervisor, alguém lá de cima, perguntou, mas esse cara que tá dando produção lá em Mossoró, esse cara sabe dirigir? Porque, bicho, esse cara andando de ônibus, andando a pé. E eu não falei que tava de bicicleta. Ele tá dando essa produção, talvez se a gente der uma condição melhor, a produção melhora. E foi o que aconteceu. Então, a empresa era ir para Sununga 51. Eu não bebi, eu não consumi o produto que eu vendia. Eu não consumi o produto que eu vendia. Mas eu fazia muito bem as vendas e fazia a coisa acontecer. E com 32 dias mandaram um carro, aquele golzinho todo cheio de bolinha, pintadinho. E nós começamos a rodar, era para visitar 20 clientes por dia. Nos primeiros 15 dias eu já entregava 40, 50 clientes. Quando o carro chegou, eu dupliquei isso aí. E aí fui convidado a efetivamente engajar na empresa. Fui para Recife, a convite da própria empresa. E o que aconteceu lá foi que eu comecei a entender que algo mais falava comigo. E hoje eu entendo que é o Espírito Santo. E não era para mim. Não era para ficar naquele negócio. Não era o negócio que eu deveria trabalhar. E quando eu retornei para Natal, logo depois eu recebi o convite para retornar a Mossoró. Porque eu abdiquei da empresa. E aí sim, já era na parte da comunicação, Rádio Difusora de Mossoró, Sistema Cabo G de Comunicação, e começou efetivamente a minha vida na área da comunicação e na publicidade. Muito bom. E tá até hoje. Estou até hoje. Nesse momento agora, quais os empreendimentos que você... Perfeito. Eu estou publicitário... Eu faço os empreendimentos porque já falaram aqui para mim quando tem vários projetos. É verdade. Eu estou publicitário. Eu amo a comunicação, eu amo falar, eu amo fazer amizade, eu amo ver negócios, eu amo ajudar negócios de outras pessoas e ter a visão de que é possível nós chegarmos lá e só precisa achar o melhor caminho. Hoje eu estou sócio da WH6 Propaganda, uma agência de publicidade que atende no off,
várias empresas. Já há algum tempo, né? Já há algum tempo, nós temos essa empresa, na verdade, há muitos anos. Essa empresa está nós já trabalhamos o mercado em torno de 25 anos e atendemos contas a nível Nordeste. E aí eu também sou sócio de uma outra empresa chamada Use Escala Digital, que é uma empresa que trabalha o nicho digital, mas não só trabalhando com tráfego, entre outras coisas que essa empresa faz. Inclusive, para este ano, falando em inovação, a Use Escala Digital está mudando de nome. Porque nós entendemos que a Use Escala Digital, ela não está só mais no digital. Então, para este ano, nós estamos fazendo um rebrand da marca. E a marca Use Escala Digital, ela se transformará-se-á em Use Escala Corp, de corporação. Porque nós temos um braço educacional, nós temos um braço de gestão, nós temos um braço, por exemplo, empresas. Sim. Quando nós vamos visitar, ela diz, cara, meu problema não é tráfego, meu problema não é arte, meu problema não é vinculação, meu problema... Não, cara, eu tô com um problema interno de pessoas. Eu tô com um problema interno que o meu negócio não está rodando suficientemente bem. A minha área comercial, ela não está dando o resultado que gostaríamos. Aí nós vamos para dentro da empresa, com o Lucas, com o Matheus e com o restante do pessoal da USE, fazer um levantamento, diagnóstico, entender e efetivamente pôr em prática tudo aquilo que a gente fez na nossa empresa. Aí, e tem o programa Clube do Vaqueiro, que apresentamos na TCM, eu já fiz parte da vaquejada, já corri vaquejada. Hoje nós temos o programa que lá está e é como negócio. Então, o programa Clube do Vaqueiro, onde nós temos a Cardam Peças e Serviços lá com a gente, é um negócio que também já se mantém há muito tempo no mercado, entre outras ações que nós fazemos paralela, mas sempre dentro da comunicação. Eu quero aproveitar o nosso papo aqui e puxar uma área que é da minha área da educação. Quando você falou assim, eu já fui consultado por algumas pessoas, até por agência, inclusive uma agência de marketing, que entrou em desespero, porque ela atende um cliente grande, e ela faz toda essa parte de tráfego, faz tudo, traz os leads, deixa, entrega lá. E o empresário insatisfeito com a agência, e ela vai me procurar, mas o que é que a gente pode fazer? Porque o problema não é mais digital. O digital a gente faz, os criativos são muito bons, perfeito. Engajamento tranquilo, muita gente comentando, muita gente entrando e muita gente caindo lá no telefone da empresa. Dali adiante é que o problema começa. Perfeitamente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, qual a sua visão sobre isso, se você passa por esse tipo de problema ou não. Sim. Porque quando chega os leads ou os contatos, né, uma terminologia que o pessoal do digital chama, aquelas pessoas que têm algum tipo de interesse por algum produto ou serviço, em algum momento ele vai chegar em contato com uma pessoa. Sim. E aí a equipe de vendas, seja ela inside ou outside, enfim, dentro ou de fora ou por telefone, mas vai chegar a hora que tem que conversar com gente. E nessa hora a equipe que tem seus horários de trabalho, que tem interação, que tem um monte de coisa, e não é fria como um algoritmo que você cria ali, até um agente que também hoje está sendo muito bom, fazendo bom trabalho, mas chega uma hora que tem um humano. E aí na hora do humano, a empresa reclamava da agência, mas o problema não era da agência em si, era que a empresa não tinha treinamento nenhum para os vendedores eram colocados ali, ó, começa hoje, viu? Começa a vender. Isso. Enfim. Sabia nem o que ia fazer. Aí começamos a identificar uma série de broncas. Aí ela disse, mas agora, aí justamente você está colocando, eu não sei nem como é que ela está hoje. Na época ela disse, agora a gente vai ter que colocar aqui dentro da empresa custo também, porque não era isso que eu tinha pensado na agência. Eu não quero ficar aqui, eu não quero ir para lugar nenhum, quero ficar aqui trabalhando, tal. Eu disse, mas os problemas, em algum momento, vai chegar nas pessoas, porque é um dos pilares de qualquer negócio, é gente. E ainda tem gente já comprando com máquina? Tem, mas uma grande parte, as grandes vendas, os grandes contratos não são feitos com máquina, com gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Quando nós criamos a nossa empresa Use Escala Digital, e fomos para o mercado, primeiro nós estudamos e entendemos o que o mercado estava precisando e logo no início nós identificamos que um dos maiores gargalos desse negócio eram as pessoas que estavam do outro lado trabalhando. E quando nós identificamos isso, nós imediatamente criamos um processo dentro da empresa para treinar essas pessoas. Porque os nossos clientes também começaram a ficar insatisfeitos. A gente fazia estratégia bem feita, levava o lead para o nosso cliente, que seria aquelas pessoas que têm interesse ou intenção de comprar ou de perguntar, ou de fazer algum negócio. E essas pessoas que estavam do outro lado não estavam conseguindo dialogar bem, não estavam conseguindo fechar negócios. E era uma coisa assim incrível, e as coisas não aconteciam.
Então, logo nós viramos aí essa página, começamos a dar treinamento, inclusive clientes que diziam assim, Wilson, a gente não está conseguindo contratar, vamos ajudar. Vamos ajudar, vamos fazer a campanha. Você não tem RH? Não tem não. Aí nós vamos ajudar você no seu RH. E aí nós fomos retendo os clientes. Clientes grandes. Pois não, meu irmão? É comum, já conversei com... Você já me falou sobre isso, outras pessoas que a gente termina se encontrando e falando sobre a questão do mundo digital, do tráfego, né? E aí muitos, não conheço um ainda que diga, rapaz, eu lhe dou o resultado, né? Eu faço o trabalho. Porém, por trás, antes de chegar no resultado, são as pessoas. Perfeito. E é isso, no caso, que como é o nome agora? Use Scala Corp. Pronto. Que é para justamente treinar... Perfeito. O humano, para quando essa demanda chegar, ela ser atendida. Perfeitamente. Rapaz, eu quero aumentar minha venda. Eu preciso aumentar minha venda 10% no final do mês. Aí você exige do vendedor. Pressiona, ele até consegue 1 mês, 2, mas ele fica cansado e aí os clientes não voltam e você se atropela. Aquela questão de você estar desenvolvendo alta velocidade numa via que não é permitida. Perfeitamente. Você pode até desenvolver essa velocidade nessa via, mas uma hora vai dar errado. Daqui a pouco o limite, né? Cada um tem um limite. E hoje a gente está assim, sendo... bombardeado com IA, com inteligência, com isso, com aquilo, mas nunca, jamais a IA ela vai substituir o humano. Perfeito. Agora, o ser humano precisa estar pronto, né, para trabalhar, para evoluir com a IA. Então, assim, essa questão aí do braço, você falou, você tem o RH? Não, então vamos desenvolver. Então, assim, é uma construção. Verdade. Nós hoje precisamos inovar. Perfeito. Antes, a maioria das empresas eram as empresas familiares. Então, isso. Ou vai. Não tinha, não. Não tem, meu filho, na hora, né? Já puxava o lençol. Bora. E ou vai. Hoje não, hoje mudou e a gente precisa estar acompanhando as mudanças para poder. Até, meu, pegando esse gancho que você está falando aí, e concluindo aqui a sua pergunta, nós, na Use Scala Corp, nós não temos gestores de tráfego. Oxê, como assim? Não, nós temos engenheiros de dados. Porque a internet, diferente da mídia tradicional de rádio e televisão, falando localmente, se você chegar para qualquer rádio dessa e disser assim, tá, me dá uma amostragem aí de quantas pessoas efetivamente estão ligadas na sua rádio. Você tem a pesquisa? A maioria não tem. E quando tem é o achismo. Já na internet, não. Quando você usa o tráfego, quando você faz o investimento lá, você tanto escolhe com quem você precisa falar, como você também vai conseguir ler esses dados. Então, nós formamos os nossos profissionais como engenheiros de dados. Eles precisam ler e entender como que aquilo está funcionando e quais são as respostas que têm que ser dadas. Primeiro ponto. Segundo, Artêmio, todo mundo tem o direito de escolha. Inclusive, não escolher fazer nada é uma decisão que você toma. E nós temos visto dentro das empresas, na grande parte delas, o empresário insistindo em determinados profissionais, os quais já tomaram a decisão que não querem ir para o próximo nível. Eles não querem tocar o processo. Eles não querem fazer o que tem que ser feito. E aí, quando nós detectamos isso, a gente chega para o empresário e diz, você toma a decisão. E o mais difícil é quando é um filho, um sobrinho, um parente ou aderente. Por quê? Porque aí a gente chega e fala, fica tranquilo. Você quer manter essa pessoa dentro do seu time? Paga esse cara do seu Prolabore. Porque, afinal de contas, a sua empresa, nem a minha, nem a sua, é filantrópica, cara. Minha empresa é um negócio. Não tem filantropia na minha empresa. Todos lá são tratados de forma igualitária. Nós conseguimos ajustar os pontos de cada um deles com um detalhe que nós implantamos nas nossas empresas e nas empresas que nós prestamos serviço. Uma coisa chamada cultura. Cultura. Qual é a cultura? É chegar no horário. Meu irmão, não chegou no horário, você tem que explicar por quê, filhão. E se aí você não entrou na cultura porque você é um cara da geração Z, Y, D, H, F, J, o número que você quiser, e esse cara não enquadra, meu amigo, a decisão é do empresário. Muito obrigado, vamos procurar outro. Agora, o que não pode é o empresário ficar ali amarrado a um sistema que não funciona mais. E nós temos, Artêmio, nós temos detectado isso em todas as empresas que a gente chega, inclusive na nossa. E nós convidamos as pessoas a gentilmente, procurar outra cadeira para sentar, porque não vai funcionar. Eu estou em Tibau direto, né? Estou indo e voltando e tenho visitado muito restaurante lá, etc.
Cara, é impressionante. Ontem, eu não vou falar nome, mas eu já vi que as pessoas precisam ser realmente treinadas e tem gente que quer treinar e ser treinado. São os treináveis. Espero que eu tenha sido feito me compreender. Porque tem pessoa que não tem jeito. Ela não quer. Ela não quer. Principalmente quando não quer, né? Ela não quer. Não tem como... Detalhe, ontem eu estava em uma barraca lá, barraca de praia lá, muito bonita, bacana lá em Tibau. Não dá muito detalhe, não. Não, bacana e tal. E quando nós chegamos lá, o garçom que veio nos atender, eu fiz uma pergunta. O senhor tem isto? Ele falou, olha, eu estou chegando de férias hoje. Eu não preciso saber que ele chegou de férias hoje, se as férias foram boas ou foram ruins. Eu estou chegando de férias hoje, mas eu até acho que tem. Ele não se preparou para trabalhar. Isso era pela manhã. Onde é que está o erro? E aí depois eu fui conversar com os proprietários e me falaram que treinavam as pessoas, etc, etc. Porque nós vamos promover, né? Estamos promovendo alguns eventos e a questão não é só treinamento, eu tenho certeza que ela treinou. Tem umas pessoas que realmente querem ser treinadas. E nós fazemos isso nas empresas dos nossos clientes, mas a gente descobre aqueles que vão se tornar ouro dentro do negócio. Aquele que realmente vai fazer a diferença. Lá na sua empresa tem muita gente que quer fazer a diferença. Alguns outros até pensam em fazer, mas não querem mais. E outros não vão fazer. E tá tudo certo. A gente só precisa tomar a decisão e encontrar as pessoas que têm mente inovadora. Muito bom. Você puxou você abriu várias janelas aí muito interessantes de temas para a gente conversar. Mas eu queria pegar essa última aí acho que esse problema de atendimento, ele está ficando... ele é crônico, ele está piorando um pouco mais, porque nós temos... Enfim, acho que é um assunto que daria passar um mês aqui conversando. Tem muitas pontas soltas, mas vamos falar só de algumas coisas. Porque é verdade que alguns empresários não querem investir em suas equipes, RH nunca... Na maioria das empresas não é o setor visto como investimento. Para muitas empresas, RH é custo mesmo. Quando a coisa aperta, é o primeiro setor que eles vão tirando. É muito comum grandes empresas, não grandes empresas, vamos falar da região, empresas de pequeno porte, médio porte, nem RH tem. É um negócio ali feito do jeito que puder. Estive conversando recentemente com uma empresa que com muita gente, quase 50 funcionários, o cara não tem um RH. Eu disse, tu vai morrer, meu irmão, desse jeito, porque 50 pessoas você não reconhece mais ninguém, você não dá mais conta, você não sabe quem chega, quem não chega, e é na área da alimentação, então é muito tenso, é mais barato você contratar alguém para ela começar a te ajudar nesse aspecto do que você ficar... Então, tem esse lado do empresário que uma boa parte, de fato, não quer, não consegue perceber. Alguns até entendem o que você está falando, mas ele mesmo não quer mais fazer isso. Talvez eu já passei por isso na pele. Antes de eu entrar na universidade, eu trabalhei no Sebrae, né? Então, quando eu fui saindo do Sebrae, eu já saí do Sebrae trabalhando como consultor. Então, como consultor, eu fui direto para o mercado. E aí eu passava, todo dia era 5, assim, vamos por semana. Por semana eu falava com umas 30, circulava umas 20, 30 empresas. E era incrível como esse fator de limitação dos próprios proprietários, eu não vou dizer todos, mas eu diria que uns 70%, sim, tem mais ou menos essa visão limitada de não investir nas pessoas. Aí eles já dizem o seguinte, porque a desqualificação é muito grande. Aí vai culpando um pouco, ele está certo, mas quem foi que contratou, como diria quem foi que contratou? Foi o Dória aí, né? Quem contratou foi você, então você está botando culpa em quem? No mercado? O mercado foi você que contratou. Tudo bem que nem sempre, nesse processo de seleção, você tem tantas opções boas, é verdade. Nessa parte, eu realmente me preocupo, eu estou na universidade, eu vejo isso com olhos bastante preocupantes, porque uma boa parte dessa geração que você citou, né, que é a geração nova, essa geração Y, e geração Z também já está chegando, eles já não olham para o trabalho como nós olhamos, eles não olham. E é uma questão de cultura deles, e são grandes desafios que nós vamos ter pela frente para estimulá-los. Com exceção de alguns que conseguem, né, tiraram como referência os pais, ou algumas pessoas estão aprendendo com aquilo. Mas de uma forma mais coletiva, é sim um desafio grande. E esse desafio, na minha leitura, é o seguinte, são oportunidades. Perfeito. São oportunidades que, de fato, alguns, como sempre aconteceu, desde que o ser humano é ser humano, alguns vão olhar para a mesma chuva chorando e outros vão olhar, opa, vou fazer um guarda-chuva, vou fazer uma sombrinha. Alguns vão olhar com olhar
de oportunidade. E para não ficar só um bate-papo, você que está acompanhando, você se ligue. Porque as empresas, e agora com essa questão de IA chegando, os empresários também se liguem. Porque as mudanças são tão rápidas e tão fortes que não espera a sua opinião, ela não espera o seu achismo, não espera a sua análise. Você tem que ser rápido. Você como empregado, você tem que se ligar e ser parte desse grupo aí que quer realmente fazer a diferença. Tem que fazer a diferença. Não se preocupe com a galera que está lá embaixo que vai chamar você de fulano só quer ser agora, só quer ser o que não é, tá querendo. Porque quem está lá embaixo só puxa para baixo. Camarão, né? O caranguejo ele fica puxando, dizem que o caranguejo não sai de um balde, por quê? Porque quando um tenta sair, os outros puxam. Então quem está embaixo puxa para baixo. Você tem que tentar ir lá para quem está lá em cima. E lá em cima não é dono da empresa, não é ser puxa-saco de dono da empresa, não. É ser tão bom naquilo que você faz que o cara vai pagar caro para segurar dentro da empresa, porque senão outros vão querer levar. Estou falando aqui para você que é empregado. E para quem é empreendedor, você tem que valorizar esses e estimular ao máximo esse tipo de pessoa dentro do seu negócio, porque não sei se os empreendedores, principalmente a turma de 50 para cima, terá energia para aguentar tanta variação de mercado. Quando o mercado era mais controlável, você chega um senhor de 60, 70 anos, ele fica tranquilo, porque ele sabe onde ele está. Só que agora, assim, ele sabe onde ele está pisando, mas onde ele está pisando está meio variável. Ele fica, peraí, rapaz, como é que é isso? Tudo está mudando e tudo mudando rápido demais. Você também não tem a saúde para aguentar. Então, contrate para dentro da sua empresa gente boa. Comece a fazer esse trabalho realmente de treiná-los. E aí eu dou os parabéns, porque a agência aparentemente é uma agência de marketing. Sim. Não. Cada dia as empresas vão ter que se transformar em corp mesmo. É isso mesmo. Né? Radamés, pegando aqui um exemplo de Wilson Júnior, fazendo uma analogia da evolução da história do Wilson Júnior. Chegou em Mossoró, né, foi convidado, né, foi radialista, né, depois foi apresentador, que ainda hoje é de programa, e hoje tem uma empresa que presta serviço. Só um parênteses aí. Eu sempre fui vendedor. Pronto. A minha essência é vender. Pronto. E aí, imagina aí se você tivesse continuado na rádio. Nada contra a rádio. Perfeito. Estamos falando de evolução, Perfeito. de inovação. Perfeito. Eu costumo dizer que quando comecei há 20 anos atrás, a minha curva A era peças para F1000, D20, D10. Esses carros, eles sumiram do mapa, acabou? Não, ainda existe. Mas em 2006 eles eram curva A. Hoje eles são curva C, curva Perfeito. D. Então imagine, porque em 2006 a curva A eu estava vendendo de vento em popa lá, peças para esses veículos. E se eu tivesse me estocado, trabalhando lá, investido... Então assim, a curva A, B, C, D, de qualquer segmento, de qualquer profissional, ela vai mudando. Ela muda. Ela vai mudando. Está mudando muito rápido. Você podia estar lá na rádio, tá tudo certo. Mas aí você inovou, você vendeu lá na rádio, depois você sentiu a necessidade de vender na TV, hoje você continua TV vendendo, e hoje você está vendendo produto para às vezes até para o mesmo cliente. Talvez você hoje ainda tenha aquele cliente que era seu da curva A lá na TV, na rádio, hoje nesse seu novo negócio. Porém, você é vendedor nato e não cruzou os braços, esperou que o cliente viesse até você. Você estava sempre Perfeito. em conexão. Então, volta a falar, conexão, negócio. Muito bom. E hoje, quantos anos quantos anos que você é vendedor? Eu nasci vendedor. Então, Desde que tem memória. Eu vou dizer a você, foi bom, você agora me recordou o meu avô, seu Luiz. Que bom. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu avô, ele era marceneiro, pai da minha mãe. Aí. Quando eu tinha 9 anos de idade, os meninos na rua brincando, andando de bicicleta, eu falei, vovô, faz pra mim um tabuleiro, eu quero vender confeito. Cheguei pra minha mãe, mamãe, já pedi o vovô pra fazer um tabuleiro, eu vou vender confeito, bombom. A senhora me ajuda com isso? Olha só, eu fui ao marceneiro, que por consequência era meu avô, pedi para que ele fizesse aquilo, ele falou, gostei, vou fazer. Ele acreditou no meu sonho e já fez. Eu consegui a investidora.
que era minha mãe. E aí ela entrou com o aporte financeiro. Né? Já começou a vender. Eu vendi uma ideia. E eu comecei a vender isso na porta de casa. Onde muitos tinham vergonha. Cara, pra mim aquilo ali pra mim era uma brincadeira. Com uma criança de 9 anos, é uma brincadeira. E deu muito certo. Agora, o problema é que o estoque era cada vez... Todo dia baixava muito, que eu era o maior consumidor do meu próprio produto. Você gostava demais do produto? Demais. Ainda gosto hoje ainda. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre fiz isso. Eu sempre olhei as coisas, como que eu vou fazer aquilo se transformar efetivamente em algo positivo e que possa ser rentável. Existe um dito popular que diz assim, Artêmio, dizes com quem tu andas que o quê? Digo quem tu és. Não tem um dito assim, né? Beleza. Sabe qual é o dito hoje, irmão? Dizes quem tu segues na internet, que eu direis aonde você vai chegar. Se você que está do outro lado aí, cara, para agora, abre o teu Instagram e olha a quantidade de pessoas que você segue. Tenha certeza que a grande maioria das pessoas que fazem isso, Radamés, são pessoas que olham todos os dias outras pessoas que não estão agregando em nada. E nada contra. Você gosta de ver coisas fúteis, tá tudo certo. Então não pode reclamar depois. Cada um faz a sua escolha. Agora, quem você realmente tá seguindo? Quem realmente você está acompanhando? O que no YouTube você está assistindo? O que você está aprendendo todos os dias? Tem um fato que para mim é uma realidade. É que ninguém hoje pode dizer que está mais difícil, Artêmio. Hoje está infinitamente mais fácil. Artêmio, eu quando vou entregar um projeto, pego as informações e vou entregar um projeto para o cliente, eu vou abrir um projeto, vou começar a pensar sobre algo, eu pego tudo aquilo que conversei com ele, ponho na inteligência artificial, em menos de 5 segundos aquilo está na minha frente, eu vou ter a competência de ler aquilo, transformar aquilo que foi me dado de forma digital, em transformar algo de forma intelectual. Porque apenas vou ler aquilo e transformar, de fato, em um formato que vá solucionar a dificuldade ou o problema de alguém. Como é que está mais difícil, cara? Hoje está mais fácil. Hoje estamos aqui no podcast, aprendendo com vocês. Você que está do outro lado, aproveite. Vai que alguém diga alguma coisa aqui, uma pequena coisa, e isso seja o REC para que você mude de vida. E o maior detalhe, creia que é possível. Creia. Tenha a certeza, porque antes de se realizar fisicamente, ele se realiza primeiro aqui. Então, se você acredita que realmente se você acredita que você realmente é um vencedor, você tornará-se-á, não tenha dúvida. Agora, se você amanhece como um perdedor, fica tranquilo. E te dou um REC aqui. Se você amanheceu com vontade de não fazer nada e com o desejo de se tornar um perdedor naquele dia, não sai nem de casa. Reflita. Busque a Deus ou aquilo que lhe faz melhor, algo que lhe faça ter um dia efetivamente melhor, junte-se com as águias. Artêmio gosta muito de dizer isso. Se você se sente como uma águia, você voe com águias. Se você se sente como um pombo, voe como águia. Se você se sente como urubu, voe como águia. Porque quando você passa a acreditar que de fato você é águia, ler sobre, voar como, você se tornará-se-á um. Eu não tenho dúvida disso. Muito bom. Estamos chegando já ao final do nosso bloco. Bate-papo aqui está tão agradável, está tão aprendizado, acréscimos. Mas eu queria pedir para o Wilson, então, falar um pouquinho das suas considerações finais. Tem aí alguns projetos novos que ele está envolvido, que ele está participando junto com a equipe. E desde já agradecer aí a participação de Wilson. Eu que sou muito grato a vocês, muito obrigado. Eu tenho certeza que vocês têm somado muito a este mercado, que ele é muito promissor. As pessoas acreditam que o mercado, Artêmio, ele está parado, ele está ruim para quem está de olho no que é ruim. Ele está bom para quem está de olho no que é bom. Você deu o exemplo da chuva e do guarda-chuva. Eu dou o exemplo do choro e do lenço. Eu às vezes até choro, mas eu sou um vendedor de lenços. E se você está afim de chorar, meu irmão, fala comigo que eu tenho lenço para lhe vender. A Usa Escala Digital, a WH6 Propaganda, continua no mercado com seus projetos. Nós temos um projeto e nós temos rodado o Nordeste, que é o projeto chamado Zero Estoque. Nós criamos, na verdade nós não criamos nada. Nós observamos no mercado um formato que estava sendo difundido, que eram vendas de alto volume em curto espaço de tempo.
Caímos para dentro, eu fui estudar o processo, eu fui entender o processo, eu fui ser mentorado por quem entende do processo, e nós criamos o nosso próprio processo chamado Zero Estoque. Com a formação de coach, como aqui o próprio Artêmio também tem, sim, peguei aqueles ensinamentos e aprendizados, coloquei dentro do nosso formato, levamos para as empresas. Vou dar um exemplo fácil. Você chegar numa empresa e fazê-la rodar de uma maneira tal, e eu não vendo carro, por exemplo, vou dar um exemplo de uma empresa de carro, mas você fazer isso, uma empresa em uma semana vender, em 3 dias, vender 75 veículos, em 2 dias vender 75 veículos, é fora do comum. Você ir para uma cidade como Campina Grande com um processo, juntar umas marcas no Parque do Povo e vender 400 carros em 2 dias, isso é um processo. Claro que com as bênçãos do Senhor. E aí este é um dos projetos que nós temos difundido muito a nível Nordeste, tem dado muito certo, com a WH6 Propaganda, unida com a Usa Escala Digital. E hoje, Usa Escala Corp. Com a Usa Escala Corp, nós entendemos que nós precisamos de vários canais para captar novos clientes. E nós temos feito em Mossoró, a cada vez, uma vez por mês, o Artêmio já esteve presente conosco, o Radamés já foi convidado algumas vezes, mas não teve tempo ainda, de fazer marcar presença. Por quê? Porque nós convidamos 40 empresários, colocamos em um determinado local, o melhor da cidade, temos o melhor buffet, o melhor da cidade, tudo custeado pela nossa empresa, pelo simples fato de levá-los, mostrar o que nós fazemos, como fazemos, qual é a nossa entrega, qual é o resultado, e eles entendem e terminam nos comprando. E aí, para terminar a minha participação, mais uma vez agradecendo, eu quero deixar um recado para você. Seja intencional. Qual é a sua intenção de estar presente hoje aqui nesse podcast? Qual é a sua intenção de estar visitando um determinado cliente? Qual é a sua intenção de ser um ser humano melhor neste plano que aqui estamos? Deus te abençoe grandemente, obrigado a vocês. E hoje seja o dia maravilhoso e que 2026 seja o melhor ano da sua vida na presença do Senhor. Amém. Obrigado, Wilson. Tamo junto, valeu. Obrigadão. Missão obrigado, cumprida. Irmão. Obrigado você. Encerramos esse bloco. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTValvivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Muito bem, estamos participando do programa Sertão Inovador. E você, como é que está? Tudo tranquilo? O programa Sertão Inovador tem seu local em algumas redes sociais. Você pode encontrar aí pelo Instagram, Sertão Inovador. Temos um canal no YouTube que está adquirindo pouco a pouco os programas que nós estamos realizando, uma vez que os programas que aqui são feitos, eles ficam na TV, nossa TV. E por próprio direito autoral, ele fica por lá preservado para não ter problema. Mas nós colocamos alguns cortes, alguns trechos lá no nosso canal Sertão Inovador, como também no TikTok. Você pode acompanhar um desses lugares aí e conhecer um pouquinho mais do que está acontecendo. Ao vivo você consegue acompanhar na Telecab, também na TCM e na BrisaNet. Bom, um dos nossos companheiros aqui de bancada, empresário aqui na cidade, já ia completando 20 anos, né? Estamos completando 20 anos. 20 anos. Estamos começando 2026, mas eu quero fazer uma pergunta para ele. Artêmio, como é que foi 2025? Como é que está começando 2026? É assim, na lata. Muitos desafios, né? Nós vamos viver diariamente com esses desafios. Sim.
Nós, empreendedor, tiver medo de desafio, então, meu irmão, você tá... Faz outra coisa. Tá errado. Eu sempre falo do 24, eu sempre trabalho assim, 2 anos. Certo. Né? 25 eu estava vendo os resultados de 23, 24. Trabalhando os de 25. E hoje eu estou olhando para o resultado 25. De 24, 25. Estou me projetando para enfrentar os desafios de 2026. Quando nós trabalhamos com gráficos, enxergamos números, aí fica fácil de nós buscar os nossos resultados. Não tem como a gente... eu quero esse resultado, se você não sabe o que foi feito, o que você acertou, o que você fez, que você errou. Então, para nós que já estamos no mercado há 20 anos, os desafios são bem maiores. Pois a gente está sempre buscando entender os números e os resultados. Costumo dizer diariamente para meus colaboradores que o vendedor, ele precisa de argumentos e resultado. Quando você está iniciando no mercado ou numa empresa, seja como colaborador ou como empreendedor, nós como seres humanos, nós temos os argumentos, né? Mas aí só o argumento não vai vender, não vai entregar. Então, quando se tem resultados para mostrar para a pessoa, para o cliente, aí o resultado ele fala bem mais do que até mesmo os seus próprios argumentos. É o melhor cartão de visita, eu chamo. Então, para 2026, para responder aqui, eu nunca vou deixar, porque eu sou apaixonado pela ética, pelo respeito. Para mim é professor, porque eu sei da importância de um professor. Então, professor Radamés, para 2026, eu quero lhe responder e responder a vocês aí, vocês telespectadores. Vocês seus clientes estão ansiosos para saber o que é que você... Nos ouvindo aí, esquece esses pontos fracos, negativos, que a própria mídia, que o pessoal está jogando aí, feriado, Copa, eleição, esquece isso aí. Feriado para nós do setor automotivo é bom. É uma chave para você anunciar, para você divulgar o seu produto, o seu serviço. Porque quando se fala em feriado, todo mundo fala em quê? Em viajar. Para viajar, para pegar a estrada, você precisa de quê? De saber se o seu veículo está em boas condições para pegar a estrada da viagem. Então, vamos aproveitar os feriados para divulgar nosso produto, para conectar com nossos clientes e oferecer uma preventiva. Então, o feriado já tirou de banda, né? A Copa a gente vai vibrar para que a nossa seleção seja campeã, e a eleição é interessante que a gente pode trabalhar. Então, assim, isso aí não é para atrapalhar. Então, bora para cima, bora enxergar nossos números, ver quais são os resultados que já entregamos e, sem dúvida, nós podemos melhorar nosso resultado, a nossa entrega, o nosso atendimento e vida que segue. Um 2026 de muita paz, saúde, realizações e de muitos resultados para cada um de nós. Pronto. Tá dito, tá falado, agora vamos colocar em prática. Sim. Não é isso? É o mais importante. Né? O mais importante é a gente colocar em prática. Como o nosso amigo já falou, né? Tá na mente, tem que ir para papel, para algum projeto, para depois ser executado. Senão fica só aqui e vamos ser um sonhador, né? Verdade. A gente precisa acordar para realizar o sonho, né? Vamos acordar, vamos fazer o que tem que ser feito e realizar. Na década de 50, teve um pesquisador americano chamado David McClellan. Ele é um psicólogo e ele resolveu estudar características comuns entre os empreendedores bem-sucedidos. É um trabalho parecido com o que outros já fizeram. Ele não é único nisso aí. Tem outros que já fizeram um trabalho semelhante. Só que o trabalho dele teve um impacto um pouco maior, porque o estudo dele se transformou em um programa de treinamento que a ONU incorporou e começou a espalhar, começou a fazer esse treinamento, procurando ajudar países em desenvolvimento. Na época não chamava-se países em desenvolvimento, não. Na época chamava-se país terceiro mundo. O Brasil era chamado assim. Aí depois mudaram a nomenclatura para país em desenvolvimento. E esse seminário chegou ao Brasil, e no Brasil quem realiza esse seminário é o Sebrae. E todo o treinamento é baseado nesse trabalho, nessa pesquisa do David McClellan. E na pesquisa dele tinha 3 fatores que ele identificou como comum em mais de 5 mil empreendedores espalhados do mundo inteiro, mas eu vou dar ênfase somente a essa que você acabou de falar aqui para reforçar o que a gente está conversando.
há uma característica comum entre todos os empreendedores de sucesso. Empreendedores não só no viés empresarial, mas também em atletas de sucesso, em profissionais de sucesso, que é justamente aprender fazendo. Aprender fazendo. Então a ação é uma ótima professora e quando você põe em prática, você descobre o que dá certo, o que não dá certo, você descobre que você estava errado, você descobre que você estava certo, mas é no fato de agir que você aprimora, masteriza os seus conhecimentos. Em sala de aula, você pode debater, discutir, um podcast como esse aqui e tal, mas ao ouvir, põe logo em prática. É na prática que você acelera seu processo de aprendizado. E aí, para pôr em prática, você tem que estar em paz com seus conceitos, suas crenças, porque se você não tiver, nem em prática você põe, você já vai logo arranjar um monte de explicação para dizer que vai dar errado, nem fez ainda, e aí é o que vai separando aqueles que têm resultado dos que não têm. Me permita só apresentar esse livro aqui, porque é justamente esse assunto. O Gerente Eficaz, do Peter Drucker, escrito lá na década de 60, justamente mostra que um gerente, um gestor, você poderia, eu poderia aqui também estender para um empreendedor, um dono de uma empresa, ele precisa estar focado justamente em dar resultado, em ser eficaz. Tem muita gente que é eficiente, que chega nas mãos deles, ele dá conta, mas não dá resultado. Na Copa, só ganha quem for eficaz. O time pode jogar tudo bonitinho, mas se levar um gol, ou se fizer um gol contra, o que vale no final é sempre o resultado. Só receberá o troféu quem tiver os três melhores resultados vão receber, serão premiados. Isso não quer dizer que o time talvez esteja em condições técnicas melhor do que outro, mas naquele jogo, naquela batalha, naquela luta, naquele momento, o resultado foi para um. E para nós deve servir só de lição. Quer dizer, hoje, esse programa, na sua empresa, nas minhas atividades, o que eu estou fazendo hoje? Está dando que tipo de resultado? E resultado não é algo teórico. Resultado é resíduo de ação. Agiu, dá resultado. Bom ou ruim? O resultado é o que vai te ensinar, ou deveria te ensinar, nos ensinar a fazer as correções, o que é que eu tenho que voltar a estudar o quê, o que é que eu tenho que deixar de estudar porque está me atrapalhando, o que é que eu tenho que deixar de me comunicar que talvez não está, o que é que eu tenho que me conectar, porque tem gente que talvez está se conectando com gente que só está falando de política, e só fala disso. Deixa as pessoas junto com quem quer falar de política. Se o seu foco não é isso, vai fazer outra coisa. Deixa de se relacionar com quem não está falando aquilo que faz sentido para você. Isso é fundamental. Isso não é ser chato, não é ser antissocial, não, é ser inteligente. É um pouquinho diferente, é só ser inteligente. Mas não tem problema também não, se você quiser estar conectado com todo mundo que só fala o contrário, você não pode reclamar depois porque não tem resultado. Porque tem muito a ver com a ação. Então, muito bem, vamos trabalhar, não é isso? Resumindo, vamos trabalhar, vamos agir. Vamos sim. 2026 chegou e vamos agora... arregaçar as mangas, como diz 2026 chegou e precisa saber onde nós queremos chegar, né? No final do ano. Isso. Tem aquele ditado bem comum, né? Galinha que acompanha pato, morre afogado. É porque o pato ele quer ir se refrescar e a galinha quer ir também. Não pode naquele momento e não pode se refrescar. E aí? E quando nós sabemos onde a gente quer chegar e o que precisa ser feito, aí tá tudo certo. Muito bem. Isso tem a ver com hoje o programa está se encerrando agora, mas fique ligado que amanhã nós vamos ter um programa, fique lá nesse mesmo horário, nós vamos falar justamente sobre isso. Sim. Sobre planejamento, sobre olhar para frente, olhar para o futuro. 2006 está no início, é a oportunidade de pensar sobre isso. Forte abraço, fica com Deus, encerramos aqui a nossa edição de hoje. Missão cumprida? Cumprida. Então pronto.